Se você puder tocar, eu me caso com você. Milionária humilha zelador, sem saber de sua habilidade. Se você tocar alguma coisa decente, eu até me caso com você. Helena Duarte soltou a frase com aquele sorriso cruel que conhecia tão bem. O salão do Hotel Vila Regina estava cheio, a elite da cidade toda presente no baile anual. As joias brilhavam sob os lustres de cristal. Os vestidos de grife competiam entre si e ela estava no centro de tudo, como sempre. Lucas parou de limpar o piano de cauda. O pano ficou suspenso no ar por alguns segundos. Ele olhou para Helena, depois para a plateia que já começava a rir. Nossa, Helena, você é terrível, gargalhou Patrícia, uma das amigas. Coitado do moço. É sério. Helena continuou, ajeitando o cabelo loiro sobre o ombro. Estou fazendo uma proposta honesta. Se ele conseguir tocar algo que preste, eu caso com ele. Aqui mesmo, na frente de todo mundo. Mais risos. Alguns aplausos irônicos. Helena adorava esse poder, essa capacidade de transformar qualquer pessoa em motivo de diversão para os outros. O zelador era novo ali, devia ter uns 30 anos, e parecia completamente fora do lugar, no meio daquele luxo todo. Helena, deixa o homem trabalhar, disse Eduardo, o gerente do hotel, se aproximando com um sorriso tenso. Desculpe, Lucas. Pode continuar. Não. Helena levantou a mão, parando Eduardo. Ele não disse nada ainda. Aceita a proposta ou não? Lucas colocou o pano no bolso do uniforme. Seus olhos eram escuros, sérios. Não parecia nervoso como Helena esperava. Na verdade, parecia estar pensando. Você tem certeza? Ele perguntou com uma voz mais firme do que ela imaginava que um zelador poderia ter. Absoluta. Helena cruzou os braços. Mas já aviso que tenho padrões altos. Não vai ser qualquer parabéns para você que vai me impressionar. O salão estava ficando mais silencioso. As pessoas começaram a se aproximar, formando um círculo em volta do piano. Helena sentiu a adrenalina. Adorava ser o centro das atenções, e agora tinha uma plateia ainda maior. Lucas se sentou no banco do piano. Ajustou a postura, respirou fundo. Suas mãos pairaram sobre as teclas por um momento. Então começou a tocar. As primeiras notas saíram suaves, melancólicas. Helena reconheceu a melodia. Era Chopin, um noturno que ela tinha ouvido algumas vezes em concertos chatos que seus pais a obrigavam a frequentar. Mas nunca tinha ouvido assim. Os dedos de Lucas se moviam pelas teclas com uma precisão que fez Helena franzir a testa. Aquilo não era sorte. Não era um zelador que sabia algumas músicas. Era técnica pura, anos de estudo, talento de verdade. O salão ficou completamente em silêncio. Nem o tinir de taças, nem conversas sussurradas. Só a música, enchendo cada canto do ambiente com uma beleza que fez Helena sentir algo estranho no peito. A peça subiu de intensidade. Lucas não olhava para as teclas. Seus olhos estavam fechados, como se estivesse em outro mundo. Suas mãos dançavam pelo teclado, extraindo notas que pareciam contar uma história de amor, perda, saudade. Helena olhou ao redor. As pessoas estavam hipnotizadas. Patrícia tinha a boca entreaberta. Mesmo seu pai, um homem que raramente se impressionava com alguma coisa, estava parado prestando atenção. Quando Lucas chegou ao clímax da peça, Helena sentiu um arrepio. Era como se a música estivesse falando diretamente com ela, mostrando emoções que ela nem sabia que existiam. Por um momento esqueceu onde estava, quem era, e só ouviu. A música foi diminuindo, voltando à melancolia do início. As últimas notas ecoaram pelo salão como um suspiro. Lucas tirou as mãos das teclas e abriu os olhos. O silêncio durou mais alguns segundos. Então, como uma onda, veio o aplauso. Forte, sincero, prolongado. Helena ficou parada, sem saber o que fazer. Todas as cabeças se viraram para ela. Os olhares não eram mais cúmplices. Eram expectativos, alguns até reprovadores. E então, Helena? Perguntou alguém da multidão. Vai cumprir a promessa? Ela forçou um sorriso, tentando recuperar o controle da situação. Foi uma música bonita, disse, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Mas uma andorinha só não faz verão, não é? Alguns risos sem graça. A magia do momento tinha se quebrado.
mas não da forma que Helena queria. Lucas se levantou do piano, pegou o pano de limpeza e voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Não olhou para Helena, não disse nada. Simplesmente continuou limpando. A festa retomou aos poucos, mas Helena sabia que alguma coisa tinha mudado. As pessoas a olhavam diferente, e pela primeira vez na vida, ela não gostou de ser o centro das atenções. O vídeo apareceu no Instagram na segunda-feira de manhã, depois no TikTok. Em 2 horas, estava no Twitter com a hashtag O Azelador Pianista. Em 6 horas, tinha passado dos 100.000 views. Helena viu pela primeira vez no celular de Patrícia, durante o almoço no restaurante do shopping. Olha só, Patrícia mostrou a tela. Você ficou famosa junto. No vídeo dava para ver Helena fazendo a proposta, Lucas tocando, e ela ficando sem reação no final. Os comentários eram impiedosos. Que vergonha alheia da Patricinha. O cara humilhou ela tocando assim. Rica metida se deu mal. Helena fingiu que não se importava, mas passou o resto do dia checando as redes sociais. O vídeo não parava de crescer. Enquanto isso, no hotel, Lucas tentava trabalhar normalmente, mas era impossível. Funcionários paravam para cumprimentá-lo. Hóspedes pediam para tirar foto e o telefone da recepção não parava de tocar. Lucas, tem mais 3 jornalistas querendo falar com você. Eduardo se aproximou enquanto ele limpava os espelhos do elevador. E a Globo ligou. Já disse que não quero falar com ninguém. Cara, você não entende. Isso pode mudar sua vida. Você tem talento de sobra, todo mundo viu. Por que não aproveita? Lucas parou de limpar e olhou para Eduardo. Eles se conheciam há 2 anos, desde que Lucas tinha começado a trabalhar no hotel. Eduardo sempre foi um chefe justo, quase um amigo. Porque eu já tive essa vida, Lucas disse baixinho. E não deu certo. Como assim? Lucas suspirou. Nunca tinha contado sua história para ninguém ali. Preferia que achassem que ele era só mais um funcionário qualquer. Meu nome verdadeiro é Lucas Henrique Santos. Já ouviu falar? Eduardo franziu a testa, pensando. Santos. Santos. Espera. Você não é aquele pianista que ganhou o concurso nacional há uns 10 anos? O prodígio? Era. A ficha caiu. Eduardo lembrava vagamente das notícias. Um garoto de 20 anos, de família pobre, que tocava como um gênio. Tinha sido capa de revista, tinha dado entrevistas na TV. Cara, você sumiu do mapa. O que aconteceu? Lucas guardou o pano de limpeza e se encostou na parede do corredor vazio. Minha mãe ficou doente. Câncer. Eu larguei tudo para cuidar dela. E ela morreu há 3 anos, no Hospital São Vicente. Eduardo conhecia o hospital. Era uma unidade pública que tinha sido privatizada recentemente. Agora fazia parte de uma rede maior, mais moderna. Foi um erro médico. Diagnóstico tardio, tratamento errado. Quando descobriram o que realmente era, já estava avançado demais. Lucas olhou pela janela do corredor. Dava para ver a cidade lá embaixo, o trânsito, as pessoas correndo de um lado para o outro. Eu processei o hospital. Ganhei na justiça, mas o dinheiro não trouxe ela de volta. E você parou de tocar por isso? Parei de tocar profissionalmente. Não conseguia mais sentir a música da mesma forma. Era como se tudo tivesse perdido o sentido. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Agora entendia por que Lucas sempre parecia carregar um peso nas costas. Mas ontem você tocou. E tocou maravilhosamente bem. Foi diferente. Não sei explicar. Aquela garota me irritou tanto com a arrogância dela que eu não pensei, só toquei. Naquele momento, o celular de Eduardo vibrou. Era uma mensagem do grupo de funcionários do hotel. Alguém tinha postado uma foto de Lucas limpando o banheiro com a legenda: O prodígio voltou. Quem quer apostar quanto tempo até ele largar a vassoura? Lucas, você precisa ver isso. Eduardo mostrou o celular. Lucas leu e balançou a cabeça. É exatamente isso que eu não quero. Vira circo. Mas não precisa ser assim. Você pode voltar aos poucos do seu jeito. Não. Eu gosto da minha vida como está. Trabalho honesto, tranquilo, sem pressão. Eduardo guardou o celular, mas não desistiu. Tá bom. Mas me promete uma coisa? Se aparecer uma oportunidade boa, você pelo menos considera?
Que tipo de oportunidade? Não sei. Algo pequeno, sem muito alarde. Um recital beneficente, sei lá. Lucas riu pela primeira vez na conversa. Você não desiste fácil, né? É parte do meu charme. Eles foram interrompidos por Carla, da recepção, que veio correndo pelo corredor. Eduardo, a Helena Duarte está aqui. Quer falar com você. Eduardo e Lucas se entreolharam. O que ela quer? Perguntou Eduardo. Não disse. Mas parece brava. Lucas suspirou. Deixa eu adivinhar. Quer que você me demita para ela não ter que ver minha cara toda vez que vier aqui. Só tem um jeito de descobrir. Eduardo começou a andar em direção à recepção. Vem comigo. Eu? De jeito nenhum. Vem sim. Se ela quer confusão, melhor resolver de uma vez. Lucas hesitou, mas seguiu Eduardo. Quando chegaram à recepção, Helena estava de costas, olhando pela janela. Vestia um terno branco impecável e segurava uma bolsa de grife. Quando ela se virou, seus olhos encontraram os de Lucas imediatamente. Por um segundo, nenhum dos dois disse nada. Então Helena falou, com aquela voz firme que todos conheciam. Preciso conversar com vocês dois, em particular. Eu quero aquele piano fora do saguão. Hoje, Helena não perdeu tempo com cumprimentos. Entrou na sala de Eduardo como se fosse dona do lugar. Deixou a bolsa numa cadeira e cruzou os braços. Bom dia para você também, Helena. Eduardo fechou a porta atrás de si. Lucas ficou parado perto da janela, tentando se tornar invisível. Não estou brincando, Eduardo. Quero aquele piano removido. Agora. Por quê? Helena olhou para Eduardo como se ele tivesse perguntado algo óbvio demais. Porque está causando transtorno. Desde ontem não param de ligar aqui perguntando sobre... Ela gesticulou na direção de Lucas. Sobre ele. Isso não é bom para a imagem do hotel. Eduardo se sentou atrás da mesa bem calmo. Na verdade, Helena, é o contrário. As reservas aumentaram 20% desde ontem. Todo mundo quer conhecer os hotéis do pianista. Nunca tivemos tanta procura. O rosto de Helena ficou vermelho. Não me importa. Eu sou cliente VIP deste hotel há anos. Minha família sempre se hospeda aqui quando vem de São Paulo. Temos direitos. Tem mesmo, Eduardo concordou. O direito de se hospedar, usar as instalações, receber um serviço de qualidade, mas não tem o direito de decidir que móveis ficam no saguão. Como é que é? A voz de Helena subiu um tom. Lucas nunca tinha visto ninguém falar com ela desse jeito. Pelo jeito, ela também não estava acostumada. Você ouviu certo. O piano fica onde está. Helena se levantou da cadeira tão rápido que quase a derrubou. Você sabe quem eu sou? Sei. Helena Duarte, filha do empresário Rodrigo Duarte, formada em administração, trabalha na empresa da família. E daí? E daí que minha família pode comprar este hotel se quiser. Eduardo riu. Foi um riso baixo, mas que ecoou na sala pequena. Pode ser. Mas enquanto eu for o gerente aqui, as decisões são minhas. Helena ficou sem palavras por alguns segundos. Estava acostumada com pessoas que se curvavam diante dela, que faziam suas vontades sem questionar. Eduardo era diferente. Você vai se arrepender dessa atitude, ela disse, pegando a bolsa. Talvez. Mas pelo menos vou dormir com a consciência tranquila. Helena se virou para sair, mas parou na porta e olhou para Lucas. E você? Não vai dizer nada? Não vai se defender? Lucas a encarou pela primeira vez desde que tinha entrado na sala. Do que eu preciso me defender? De tocar piano? De ter me humilhado na frente de todo mundo? Eu só aceitei sua proposta. Foi você quem fez o desafio. Helena apertou os punhos. Você sabia que tocava bem. Foi premeditado. Foi. Igual você premeditou me humilhar na frente de todo mundo. A resposta pegou Helena de surpresa. Não era só o que Lucas tinha dito, mas como tinha dito. Firme, direto, sem medo. Eu estava brincando. Ela tentou se justificar. Às custas de quem? Eduardo observava a discussão em silêncio. Era interessante ver alguém confrontar Helena do jeito que Lucas estava fazendo. Às suas custas, Helena admitiu, mas logo se recompôs. Mas isso não te dava o direito de... De quê? De tocar piano? De ser bom no que eu faço? De me fazer passar vergonha? Você fez isso sozinha. O silêncio que se seguiu foi pesado. Helena respirava rápido, claramente fora de controle. Lucas continuava calmo,
mas firme. Eduardo resolveu intervir. Helena, você quer um conselho? Para de tentar controlar todo mundo ao seu redor e começa a se controlar. Como é que é? Você não pode mandar nos outros para esconder o que não gosta de ver em si mesma. Eu não sei do que você está falando. Sabe sim. Lucas te mostrou que existe talento de verdade no mundo, não só dinheiro e conexões, e isso te incomodou. Helena abriu a boca para rebater, mas não saiu nenhum som. Pela primeira vez na vida, alguém tinha colocado em palavras o que ela não queria admitir nem para si mesma. Vocês não sabem de nada sobre mim, ela conseguiu dizer, mas a voz saiu menos firme. Sabemos o suficiente, Eduardo continuou. Sabemos que você usa outras pessoas para se sentir superior. E ontem não deu certo. Helena olhou de Eduardo para Lucas, depois de volta para Eduardo. Sentia uma raiva que nunca tinha sentido antes, mas também algo parecido com medo. Isso não vai ficar assim, ela disse saindo da sala. Eduardo e Lucas ficaram em silêncio por um tempo depois que ela saiu. Caramba, Eduardo finalmente falou. Acho que você mexeu com a pessoa errada. Por quê? Helena Duarte não é acostumada a perder, e ontem ela perdeu feio. Lucas voltou para a janela. Não era uma competição. Para ela era, e agora ela vai querer revanche. Deixa ela querer. Eu só vou continuar fazendo o meu trabalho. Torço para que seja tão simples assim. Eduardo balançou a cabeça. Mas conhecendo a Helena, isso está longe de acabar. Lá fora, Helena entrou no carro ainda tremendo de raiva. Pela primeira vez na vida, tinha perdido uma discussão. Pela primeira vez na vida, alguém tinha falado não para ela. E o pior de tudo, lá no fundo, sabia que eles estavam certos. 3 semanas depois do incidente no hotel, Lucas estava no depósito organizando produtos de limpeza quando Eduardo apareceu com uma cara estranha. Tem alguém aqui querendo falar com você. Se for jornalista, já disse que não quero dar entrevista. Não é jornalista, é o maestro Roberto Silva. Lucas quase derrubou o galão de detergente que estava carregando. Roberto Silva? O Roberto Silva? O próprio. Está esperando na recepção. Lucas conhecia Roberto desde os tempos de conservatório. Ele tinha sido um dos jurados no concurso nacional que Lucas venceu 10 anos atrás. Um dos maiores maestros do país, respeitado mundialmente. O que ele quer? Vai ter que perguntar para ele. Vem. Lucas desceu até a recepção com o coração acelerado. Roberto estava de pé perto da janela, elegante como sempre, cabelos grisalhos bem penteados. Lucas! Roberto abriu um sorriso largo. Ou devo chamar de Lucas Henrique Santos? Só Lucas mesmo, maestro. Eles se cumprimentaram. Roberto o estudou por alguns segundos. Você sumiu do mapa, garoto. Procurei por você durante anos. Precisei cuidar da minha mãe. Soube da história. Sinto muito pela sua perda. Obrigado. Roberto olhou ao redor da recepção, depois de volta para Lucas. Podemos conversar em algum lugar mais reservado? Eduardo os levou até uma pequena sala de reuniões no 2º andar. Roberto se sentou e foi direto ao ponto. Vi o vídeo. Todo mundo viu. Você ainda tem o dom, Lucas. Maestro, Deixa eu terminar. Estou organizando o Festival de Inverno de Campos do Jordão. 3 dias, grandes nomes da música clássica brasileira. Quero você lá. Lucas balançou a cabeça. Não posso. Por quê? Porque não toco mais profissionalmente. Aquela noite foi uma exceção. Roberto se inclinou para a frente. Lucas, você tem um talento que Deus dá para poucos. Desperdiçar isso é quase um pecado. Eu não desperdicei. Usei para cuidar da minha mãe. Tocava para ela no hospital quando ela estava internada. Era a única coisa que a acalmava. E agora? Ela não gostaria de ver você jogando sua vida fora. Eu não estou jogando minha vida fora. Estou vivendo ela do meu jeito. Roberto ficou em silêncio por um momento, pensando. Tá bom, não vou insistir no festival. Mas me faz um favor? Depende. Toca uma vez por semana. Não precisa ser em público. Não precisa ser para ninguém. Toca só para você. Para manter os dedos ágeis, a memória musical ativa. Lucas hesitou. Por quê? Porque talento assim não pode enferrujar. E porque, no fundo, você sabe que precisa da música tanto quanto ela precisa de você. Depois que Roberto foi embora, Eduardo ficou provocando Lucas o resto do dia. Festival de Campos do Jordão, cara. Você sabe o que isso significa? Significa confusão,
pressão, expectativa. Exatamente o que eu não quero. Significa oportunidade, reconhecimento, dinheiro. Não preciso de dinheiro. Ganho o suficiente aqui. Eduardo parou de arrumar uns papéis na mesa da recepção e olhou para Lucas. Mas precisa de música. Eu vejo como você olha para aquele piano toda vez que passa por ele. Lucas não respondeu, mas Eduardo tinha razão. Toda vez que limpava o saguão, seus olhos iam automaticamente para o piano. E às vezes, quando o hotel estava vazio de madrugada, ele se sentava e tocava baixinho. O maestro tem razão, Eduardo continuou. Sua mãe não gostaria de ver você desperdiçando o que ela te ajudou a construir. Como você sabe o que ela gostaria? Porque mãe sempre quer ver filho feliz. E você não está feliz, Lucas. Está sobrevivendo. À noite, depois do expediente, Lucas ficou sozinho no saguão. O hotel estava silencioso, apenas o ruído suave do ar-condicionado. Ele se aproximou do piano, levantou a tampa, passou os dedos pelas teclas sem fazer som. Lembrou da mãe no hospital nos últimos dias. Ela mal conseguia falar, mas quando ele tocava, um sorriso fraco aparecia no rosto dela. Toca aquela música bonita, ela dizia. Aquela que você tocava quando era pequeno. E ele tocava Chopin, Debussy, Bach. Tocava até ela adormecer. Sentou no banco e começou a tocar suavemente. Era uma peça que tinha composto para ela anos atrás. Nunca tinha tocado para mais ninguém. Não percebeu que Eduardo tinha descido e estava observando da entrada do saguão. Quando terminou, Eduardo se aproximou. Era sua composição? Lucas se assustou. Desculpa, não sabia que você estava aí. Era sua composição? Eduardo repetiu. Era. Compus para minha mãe. Tem nome? Lembranças de casa. Eduardo se sentou numa poltrona próxima. Lucas, eu tenho uma proposta para você. Se for sobre o festival, não é sobre o festival. É sobre algo menor, mais simples. Lucas fechou a tampa do piano. Estou ouvindo. Tem um centro cultural na periferia, o Espaço Cultural Esperança. Eles fazem recitais beneficentes uma vez por mês. Público pequeno, ambiente intimista, nada de imprensa, nada de alarde. E o pianista deles se mudou para outra cidade. Eles estão precisando de alguém para o recital do mês que vem. Lucas balançou a cabeça. Eduardo, pensa bem. É uma oportunidade de tocar sem pressão, para pessoas que realmente precisam de música na vida delas. Crianças carentes, idosos, famílias que não têm condições de ir a um concerto no Teatro Municipal. Por que você está insistindo nisso? Porque acredito que todo mundo merece ter a chance de fazer o que ama. E porque você, no fundo, sabe que precisa disso. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo. Se eu aceitar, vai ser só uma vez. Eduardo sorriu. Só uma vez. E nada de divulgação. Combinado. Lucas suspirou. Tá bom. Mas se der errado, a culpa é sua. Aceito a responsabilidade. O Espaço Cultural Esperança ficava num bairro que Helena nunca tinha pisado na vida. Ruas de paralelepípedo, casas simples, crianças brincando na calçada. Ela estacionou o carro importado e sentiu todos os olhares curiosos. Eduardo tinha ligado na véspera, num tom casual demais para ser natural. Helena, que tal conhecer um lado diferente da cidade? Tem um recital beneficente amanhã à noite. Por que eu iria querer ir num recital beneficente? Porque você precisa sair da sua bolha às vezes. Ela tinha desligado na cara dele, mas passou a noite inteira pensando no convite. Nas últimas semanas, desde a discussão no hotel, sentia uma inquietação estranha, como se alguma coisa dentro dela tivesse mudado de lugar e não conseguisse voltar ao normal. As amigas não ligavam mais como antes. Nos jantares da família, os pais faziam comentários sobre aquele vídeo ridículo e como ela tinha que tomar mais cuidado com a imagem pública. No trabalho, sentia os funcionários cochichando quando passava. Por isso estava ali, numa quinta-feira à noite, entrando num centro cultural que parecia ter sido uma escola abandonada que alguém reformou com muito amor e pouco dinheiro. O auditório era pequeno, umas 60 cadeiras de plástico arrumadas em fileiras. O palco era um tablado de madeira com um piano vertical no centro. Nada de lustres de cristal ou cortinas de veludo.
Helena se sentou no fundo, usando óculos escuros mesmo sendo de noite. Não queria ser reconhecida. O público era uma mistura interessante. Famílias com crianças, idosos, jovens com cara de universitário. Todo mundo conversava animado, como se fosse um encontro de amigos. Uma mulher de uns 50 anos subiu no palco. Boa noite, pessoal. Eu sou a Dona Carmen, diretora do espaço. Hoje temos uma surpresa especial. Helena viu Eduardo entrando pela porta lateral. Ele acenou para Dona Carmen e ela continuou. Nosso pianista de hoje é Lucas Santos. Alguns de vocês podem ter visto ele na internet recentemente. Murmúrios no público. Helena sentiu o estômago se apertar. Mas o que vocês não sabem é que Lucas é um dos grandes talentos da música brasileira. E hoje ele vai tocar especialmente para vocês. Aplausos. Lucas entrou no palco vestindo uma calça jeans e uma camisa branca simples. Nada do uniforme de zelador, nada da roupa de gala dos concertos. Apenas um homem e sua música. Ele se sentou ao piano e olhou para a plateia. Boa noite. Faz muito tempo que eu não toco para outras pessoas. Vocês vão ter que ter paciência comigo. Risadas carinhosas. Uma criança gritou, vai dar tudo certo, tio. E todos riram mais ainda. Lucas começou a tocar. Era a mesma peça de Chopin da noite no hotel, mas soava diferente ali. Mais íntima, mais verdadeira. Como se ele estivesse tocando para cada pessoa individualmente. Helena observou o público. Uma senhora idosa fechou os olhos, balançando levemente. Um casal se deu as mãos. Crianças que tinham chegado agitadas ficaram quietas, hipnotizadas pela música. Depois de Chopin, Lucas tocou Vila Lobos. Depois uma música popular brasileira arranjada para piano. E por último, uma composição própria que ele apresentou como Lembranças de Casa. Quando terminou, o silêncio durou alguns segundos. Depois veio o aplauso, longo e sincero. Lucas se levantou, agradeceu com um aceno e saiu do palco. Helena ficou parada na cadeira enquanto o público se dispersava. Não conseguia processar o que tinha acabado de ver. Lucas ali era uma pessoa completamente diferente. Não era o zelador tímido, nem o músico arrogante que ela tinha imaginado. Era alguém genuíno, conectado com o que fazia. Não esperava te ver aqui. Helena se virou. Lucas estava parado no corredor lateral ainda com aquele jeito calmo. Eduardo me convidou. E você veio. Curiosidade. Lucas assentiu e começou a se afastar. Espera. Helena se levantou. Posso perguntar uma coisa? Pode. Por que você parou de tocar profissionalmente? Lucas hesitou. Longa história. Tenho tempo. Eles saíram do centro cultural e ficaram conversando na calçada. Lucas contou sobre a mãe, sobre o hospital, sobre como tinha perdido a vontade de tocar para a plateia depois que ela morreu. Em que hospital ela estava internada? Hospital São Vicente. Por quê? Helena sentiu o sangue gelar. Só curiosidade. Mas não era curiosidade. Ela conhecia o Hospital São Vicente porque sua família tinha participado da licitação que privatizou a unidade. Era parte da rede Duarte Saúde agora. Quando chegou em casa, Helena foi direto para o computador. Pesquisou Lucas Santos Mãe Hospital. Encontrou matérias sobre o processo judicial, sobre o erro médico, sobre a indenização. Pesquisou mais fundo. Encontrou documentos da licitação. O nome da empresa de sua família estava lá, como sócia minoritária do consórcio que assumiu o hospital. Sua família tinha lucrado com a privatização do hospital, onde a mãe de Lucas morreu por negligência médica. Na manhã seguinte, Helena confrontou o pai no café da manhã. Pai, preciso falar com você sobre o Hospital São Vicente. Rodrigo Duarte não levantou os olhos do jornal. O que tem? A gente participa da administração de lá. Participamos do consórcio que venceu a licitação. Por quê? Porque teve um erro médico lá. Uma mulher morreu por negligência. Rodrigo finalmente olhou para a filha. Helena, morrem pessoas em hospital todo dia. É o risco do negócio. Risco do negócio? Exato. Por isso existe seguro. Por isso existem advogados. Para administrar os riscos. Helena sentiu uma náusea subir pela garganta. Pai, uma pessoa morreu porque o diagnóstico foi errado. E nós pagamos a indenização, caso encerrado.
Para você é só isso? Caso encerrado? Rodrigo dobrou o jornal irritado. Helena, você está sendo muito sentimental. Negócio é negócio. Se começarmos a nos emocionar com cada caso individual, não administramos nada. Helena olhou para o pai, como se o estivesse vendo pela primeira vez. O homem que sempre admirou, que sempre quis impressionar, estava falando da morte de uma pessoa como se fosse uma planilha de Excel. Você nem sabe o nome dela, né? Nome de quem? Da mulher que morreu. Rodrigo suspirou. Não sei. E você também não deveria saber, isso é passado. Helena se levantou da mesa sem terminar o café. Para você é passado. Para o filho dela é todo dia. Subiu para o quarto e se trancou lá, sentindo que o mundo tinha virado de cabeça para baixo. Helena apareceu no Espaço Cultural Esperança numa terça-feira de manhã, vestindo jeans e tênis pela primeira vez em anos. Dona Carmen estava varrendo a entrada quando a viu. Posso ajudar? Eu queria... Helena hesitou. Vocês precisam de voluntários? Dona Carmen a estudou com desconfiança. Reconheceu o rosto da internet, mas a menina à sua frente parecia diferente da patricinha arrogante do vídeo. Que tipo de trabalho você tem em mente? Qualquer coisa. Limpeza, organização, o que for preciso. Você tem experiência com trabalho voluntário? Não, Helena admitiu. Mas posso aprender. Dona Carmen apoiou a vassoura na parede. Por que aqui? Por que agora? Helena não soube o que responder. Não podia falar sobre Lucas, sobre o hospital, sobre a culpa que estava carroendo por dentro desde que descobriu a verdade. Porque preciso fazer alguma coisa útil na minha vida. A resposta era honesta. Dona Carmen percebeu. Tá bom, mas aqui não é lugar para fazer pose de bonzinha para as redes sociais. Se vier, é para trabalhar de verdade. Eu sei. E se desistir na primeira dificuldade, não precisa voltar. Entendi. Dona Carmen entregou um avental para Helena. Começa hoje. Preciso de alguém para limpar as salas de aula e organizar os instrumentos. Nas primeiras semanas, Helena foi tratada com frieza por todos. Os outros voluntários a observavam com desconfiança, esperando que ela desistisse. As crianças faziam piadas sobre a Madame Rica quando pensavam que ela não estava ouvindo. Helena aguentou calada. Limpou banheiros, varreu chão, organizou estantes. Suas mãos, acostumadas apenas com cremes caros e manicure semanal, ficaram ásperas. Suas costas doíam no final do dia. Mas ela não desistiu. Lucas observava tudo de longe. Tinha voltado a dar aulas de piano para as crianças uma vez por semana e sempre via Helena trabalhando. No começo achou que era algum tipo de armação, uma forma dela se vingar. Depois percebeu que ela estava levando a sério. Um dia, Helena estava ensinando uma menina de 8 anos a limpar as teclas de um teclado eletrônico que estava meio quebrado. Tem que passar o pano bem devagar, ela explicava com paciência. Para não estragar. Por que esse teclado não funciona direito? A menina perguntou. Porque ele é antigo e foi muito usado, mas ainda dá para tocar. Minha mãe fala que coisa velha não serve para nada. Helena parou de limpar e olhou para a criança. Sua mãe está errada. Às vezes as coisas velhas são as mais preciosas. Lucas escutou a conversa da porta da sala. Era a primeira vez que via Helena com gentileza genuína, sem arrogância ou desprezo. Depois da aula, ele se aproximou dela no corredor. Você está aqui há 1 mês. Estou. Por quê? Helena continuou arrumando os materiais sem olhar para ele. Porque quero. Não é uma resposta. É a única que tenho. Lucas ficou parado, estudando o perfil dela. Helena tinha emagrecido um pouco, estava sem maquiagem, o cabelo preso num rabo de cavalo simples. Parecia mais nova, mais real. Você sabe que não precisa fazer isso, né? Ele disse baixinho. Fazer o quê? Se penitenciar. Se é por causa daquela noite no hotel, não é por causa daquela noite. Helena o interrompeu, finalmente olhando para ele. É por causa de muito mais que isso. Como assim? Helena hesitou. Queria contar sobre o hospital, sobre sua família, sobre a descoberta que tinha feito, mas não conseguiu. Deixa para lá. Lucas não insistiu, mas algo na voz dela o fez entender que havia mais por trás daquele trabalho voluntário. Nas semanas seguintes, eles começaram a conversar mais.
Conversas curtas sobre as crianças, sobre os projetos do Centro Cultural. Helena descobriu que Lucas dava aulas de graça, que pagava do próprio bolso alguns materiais que faltavam. Por que você faz isso? Ela perguntou um dia. Porque música salvou minha vida quando eu era criança. Quero dar a mesma chance para eles. Como assim salvou sua vida? Lucas contou sobre a infância difícil, sobre como tinha descoberto o piano numa escola pública, sobre o professor que acreditou nele. Se não fosse a música, eu provavelmente estaria numa vida muito diferente agora. Helena absorveu cada palavra. Começou a entender que talento não era privilégio, que oportunidade fazia toda a diferença. Um dia, Dona Carmen chamou Helena para conversar. Você mudou. Como assim? Quando chegou aqui, achei que fosse mais uma ricaça fazendo caridade para dormir melhor à noite. Mas você trabalha de verdade. Helena não sabia o que responder. As crianças gostam de você, Dona Carmen continuou, e isso não é fácil de conseguir. Elas têm um radar para detectar falsidade. Eu gosto delas também. Por isso quero te fazer uma proposta. Que tal coordenar o projeto novo? Que projeto? Queremos montar uma biblioteca comunitária. Precisamos de alguém para organizar doações de livros, criar um sistema de empréstimo, treinar voluntários para ajudar com lição de casa. Helena sentiu algo se mexer no peito. Pela primeira vez em meses, alguém estava oferecendo um trabalho que ela realmente queria fazer. Você acha que eu consigo? Acho. Você tem organização, persistência e, mais importante, você se importa de verdade. Naquela noite, Helena ligou para Patrícia. Sumida, onde você anda? Trabalhando. Trabalhando onde? Seu pai não falou nada sobre projeto novo na empresa. Não é na empresa. É trabalho voluntário. Silêncio do outro lado da linha. Você está brincando, né? Não estou. Helena, para com isso. Volta para a vida real. Helena olhou pela janela do quarto. Lá fora via as luzes da cidade, o movimento dos carros, a vida acontecendo. Eu estou na vida real, Patrícia. Pela primeira vez na vida. A biblioteca comunitária começou a tomar forma depois de 2 meses de trabalho. Helena conseguiu doações de 3 escolas particulares, organizou um sistema simples de empréstimo e treinou 8 voluntários para ajudar as crianças com as lições de casa. Lucas observava a transformação dela com curiosidade. Helena chegava cedo, saía tarde, e parecia genuinamente feliz com o que estava fazendo. Era como se ela tivesse descoberto uma versão de si mesma que nem sabia que existia. Uma tarde de sábado, eles estavam sozinhos organizando os livros novos que tinham chegado. Helena separava por idade e assunto. Lucas montava as estantes que tinham comprado numa loja de móveis usados. Você já pensou em voltar a tocar profissionalmente? Helena perguntou, sem tirar os olhos dos livros. Por que pergunta? Porque vejo como as crianças olham para você quando você toca. Elas ficam hipnotizadas. Lucas parou de aparafusar uma prateleira. As crianças ficam hipnotizadas com qualquer coisa. É diferente de uma plateia adulta. É mesmo? É. Adultos julgam, comparam, criticam. Crianças só sentem. Helena pegou um livro de contos infantis e folheou distraidamente. Talvez o problema não sejam os adultos. Talvez seja você que está com medo de ser julgado. Lucas parou completamente o que estava fazendo e olhou para ela. Você está me analisando? Estou tentando te entender. Por quê? Helena fechou o livro e finalmente olhou para ele. Porque acho que a gente tem mais em comum do que eu pensava. Como assim? A gente meio que parou de viver, não é? Você parou de tocar por causa da sua mãe. Eu parei de ser uma pessoa decente por, sei lá, por comodismo. Lucas se sentou numa cadeira de plástico. Você não era uma pessoa indecente. Era só mimada. Helena riu. Obrigada pelo eufemismo. De nada. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido nos próprios pensamentos. Posso perguntar uma coisa? Helena disse. Pode. Você não sente raiva? Raiva de quê? Do hospital, dos médicos, do sistema que deixou sua mãe morrer. Lucas demorou para responder. Já senti. Muita raiva. Durante meses eu não conseguia pensar em outra coisa. E agora? Agora eu penso que raiva não traz ela de volta. E não me faz tocar melhor. Helena baixou a cabeça.
Deve ser difícil perdoar. Eu não perdoei. Só parei de deixar a raiva me consumir. Ela assentiu, mas Lucas percebeu que havia algo mais por trás da pergunta. Por que você quer saber? Curiosidade. Helena. Tá bom, porque eu descobri uma coisa sobre minha família que mudou como eu vejo tudo. Que coisa? Helena hesitou. Era a primeira vez que ia falar sobre isso com alguém. Minha família tem participação no consórcio que administra o Hospital São Vicente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas processou a informação devagar. Você sabia disso quando me conheceu? Não. Descobri depois daquele recital. Pesquisei sobre sua mãe e... Você pesquisou sobre minha mãe? Desculpa. Eu sei que foi invasivo. Mas quando você contou a história, eu fiquei curiosa e... Lucas se levantou da cadeira. E descobriu que sua família lucrou com a morte dela. Descobri que minha família faz parte de um sistema que eu nunca tinha parado para questionar. Não é a mesma coisa. Eu sei, mas dói do mesmo jeito. Lucas caminhou até a janela da pequena sala que virou biblioteca. É por isso que você está aqui? Culpa? Começou por culpa. Agora é por outra coisa. Por quê? Porque aqui eu me sinto útil. Porque as crianças me veem como Helena, não como filha do Rodrigo Duarte. Lucas se virou para ela. E como você se vê? Ainda estou descobrindo. Eles ficaram se olhando por alguns segundos. Havia uma tensão no ar, mas também uma compreensão mútua. Posso pedir uma coisa? Helena disse. Depende. Toca uma música para mim. Só para mim. Por quê? Porque naquele dia no hotel você estava tocando para me humilhar. E no recital você estava tocando para o público. Eu nunca ouvi você tocar só por tocar. Lucas hesitou. Não tem piano aqui. Tem um teclado na sala de música. Helena, por favor. Havia algo na voz dela que fez Lucas ceder. Foram até a sala onde ficavam os instrumentos. Helena sentou numa cadeira. Lucas ligou o teclado. O que você quer ouvir? O que você quiser tocar? Lucas pensou por um momento. Depois começou a tocar Lembranças de Casa, a música que tinha composto para a mãe. Mas dessa vez soava diferente. Menos melancólica, mais esperançosa. Helena fechou os olhos e só ouviu. Quando a música terminou, ela abriu os olhos e viu Lucas olhando para ela. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Por me deixar ouvir quem você realmente é. Lucas desligou o teclado e se aproximou dela. E quem eu sou? Alguém que usa a música para curar, os outros e a si mesmo. Eles estavam muito próximos agora. Helena sentiu o coração acelerar. Helena, o quê? Você me ajudou a lembrar por que eu comecei a tocar. Como assim? Não era pela fama, nem pelo dinheiro. Era porque música conecta pessoas. Porque música faz as pessoas se sentirem menos sozinhas. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Você nunca esteve sozinho, Lucas. Você só não estava vendo as pessoas ao seu redor. E você? Eu sempre estive sozinha. Só não sabia. Lucas tocou suavemente o rosto dela. Não está mais. Quando eles se beijaram, foi diferente de tudo que Helena tinha imaginado. Não foi um beijo de filme, dramático e impossível. Foi simples, real, verdadeiro. Quando se separaram, Helena sorriu. Isso significa que você vai aceitar aquele convite para gravar um álbum? Que convite? O que chegou ontem? Vi Dona Carmen comentando com Eduardo. Lucas suspirou. Vou pensar. Mas se aceitar, vai ser do meu jeito. Como assim? Gravando com as crianças daqui. Mostrando que música é para todo mundo, não só para quem pode pagar ingresso caro. Helena sorriu ainda mais. Posso ajudar com a produção? Você entende de produção musical? Não, mas entendo de organização. E de fazer as coisas acontecerem. Lucas riu. Tá bom, vamos fazer juntos. 3 meses depois, o auditório do Espaço Cultural Esperança estava lotado. Helena tinha conseguido equipamentos emprestados, Eduardo trouxe técnicos de som do hotel e Dona Carmen mobilizou toda a comunidade. O projeto tinha se transformado em algo maior do que qualquer um imaginava. Lucas gravou um álbum com 15 crianças do Centro Cultural, misturando música clássica com ritmos populares brasileiros. A gravadora independente que produziu o disco decidiu fazer um lançamento especial. Helena estava nos bastidores,
verificando pela 10ª vez se tudo estava funcionando. Usava um vestido simples, azul marinho, nada dos modelitos caros de antes. Você está mais nervosa que o Lucas. Eduardo se aproximou, ajeitando o terno. E se der errado? Não vai dar. Você organizou tudo perfeitamente. Helena olhou para o palco, onde Lucas testava o piano com algumas crianças. Ele parecia tranquilo, feliz mesmo. Eduardo, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você insistiu tanto para eu vir naquele primeiro recital? Eduardo sorriu. Porque achei que vocês dois precisavam se conhecer de verdade. Como assim? Helena, você não é a primeira pessoa rica que eu conheço, mas é a primeira que eu vi mudando de verdade. E o Lucas? Lucas estava se escondendo atrás da dor. Precisava de alguém que o tirasse da zona de conforto. Você planejou tudo isso? Não, só dei um empurrãozinho. O resto vocês fizeram sozinhos. A conversa foi interrompida por Dona Carmen, que apareceu correndo. Helena, tem uma surpresa lá fora. Que surpresa? Vem ver. Helena seguiu Dona Carmen até a entrada. Do lado de fora, havia um ônibus escolar estacionado e crianças de outras 2 escolas da região descendo. Como elas souberam do evento? Alguém espalhou a notícia nas redes sociais. Dona Carmen sorriu. O auditório vai ficar pequeno. Helena sentiu uma mistura de alegria e preocupação. A gente não tem lugar para todo mundo. Já pensei nisso. Vamos abrir as portas da biblioteca e transmitir o som para lá também. As crianças não se importam de sentar no chão. 1 hora depois, o evento começou. Lucas entrou no palco acompanhado de Clara, uma menina de 10 anos que tinha se tornado sua assistente musical. Boa noite, pessoal, Lucas falou no microfone. Há 1 ano eu achei que nunca mais ia tocar para uma plateia. Mas vocês me lembraram porque eu comecei a fazer música. Aplausos carinhosos. Hoje não é só sobre mim. É sobre todas as crianças que descobriram que música pode mudar uma vida. Clara, quer apresentar a primeira música? Clara se aproximou do microfone um pouco tímida. A primeira música chama Sonhos de Criança. Eu ajudei a compor a letra. Lucas começou a tocar. Era uma melodia simples, mas bonita. Clara cantou com uma voz doce e afinada, sobre sonhos que cabem numa escola, numa família, numa oportunidade. Helena assistia da lateral do palco, emocionada. Via rostos atentos, crianças cantarolando junto, adultos com lágrimas nos olhos. Durante 1 hora, Lucas e as crianças se revezaram. Piano solo, coral infantil, duetos entre criança e instrumento. Cada música contava uma história diferente. Da menina que queria ser médica, do menino que sonhava conhecer o mar, da adolescente que escrevia poesias. Para a última música, Lucas se levantou do piano. Esta última canção é especial para mim. Compus para minha mãe, mas hoje quero dedicar para alguém que me ajudou a entender que nunca é tarde para recomeçar. Ele olhou para Helena na lateral do palco. Helena, vem aqui. Helena balançou a cabeça, fazendo sinal de não. Mas Clara desceu do palco, pegou sua mão e a puxou. Eu não vou cantar nada. Helena sussurrou para Lucas quando chegou perto do piano. Não precisa. Só fica aqui. Lucas se sentou e começou a tocar Lembranças de Casa. Mas dessa vez, a melodia tinha variações novas, trechos que Helena nunca tinha ouvido. Esta parte nova é sobre você, ele disse baixinho, sem parar de tocar. Sobre como às vezes a gente encontra a casa onde menos espera. Helena sentiu as lágrimas escorrerem. Não de tristeza, mas de uma felicidade que nunca tinha experimentado antes. Quando a música terminou, o aplauso foi longo e caloroso. Lucas se levantou e, ainda de frente para a plateia, pegou a mão de Helena. Há alguns meses, Helena me desafiou a tocar. Ela disse que se eu tocasse alguma coisa decente, ela se casaria comigo. Risos na plateia. Helena arregalou os olhos. Lucas, o que você está fazendo? Cumprindo uma promessa. Ele se ajoelhou ali mesmo, no palco, na frente de 200 pessoas. Se eu puder tocar de novo, você se casa comigo? O auditório ficou em silêncio total. Helena olhou para Lucas, depois para a plateia, depois de volta para Lucas. Você tocou, ela disse, a voz embargada. Tocou lindo. Então, sim. O auditório explodiu em aplausos e gritos. Clara começou a pular de alegria.
Eduardo assoviou do fundo da sala. Lucas se levantou e a beijou bem ali no palco, enquanto 200 pessoas aplaudiam. Vocês sabem o que isso significa? Clara gritou no microfone. Casamento aqui no Centro Cultural. Mais aplausos, mais risos. Helena encostou a testa na de Lucas. Você sabe que minha família vai surtar, né? E você se importa? Helena olhou ao redor. Via Dona Carmen chorando de emoção, Eduardo gargalhando, crianças pulando de alegria. Era a família que ela tinha escolhido, não a que tinha nascido. Não, ela sorriu. Não me importo nem um pouco. Lucas tocou uma última música, uma valsa simples que fez todo mundo dançar nos corredores. E Helena soube que aquela era apenas a primeira de muitas músicas que eles iam compor juntos. Um ano depois, o salão do Hotel Vila Regina estava irreconhecível. As mesas de cristal tinham dado lugar a cadeiras simples arrumadas em fileiras. Os arranjos caros foram substituídos por flores do jardim do Centro Cultural. O lustre de cristal dividia espaço com bandeirinhas coloridas feitas pelas crianças. Helena estava no quarto nupcial improvisado. Na verdade, uma suíte que Eduardo havia cedido, ajeitando o vestido. Não era um vestido de grife. Era simples, branco, com bordados delicados que Dona Carmen tinha feito à mão. Você tem certeza disso? Patrícia perguntou pela 5ª vez, ajeitando o véu. Absoluta, Helena respondeu, olhando-se no espelho. Mas, Helena, você podia ter casado em qualquer lugar. Na igreja da família, no clube, na fazenda. Por que aqui? Helena se virou para a antiga melhor amiga. Porque aqui é onde nossa história começou de verdade. Patrícia balançou a cabeça. Desde o noivado, ela vinha tentando convencer Helena a voltar ao normal. Não entendia como uma Duarte podia abrir mão do luxo para viver com um ex-zelador. Seus pais nem vieram. Eu sei. Não te incomoda? Helena pensou na última conversa com o pai 2 semanas antes. Se você insistir nessa palhaçada, não conte com o apoio da família, ele tinha dito. Não preciso do apoio da família. Tenho uma família nova agora, ela respondeu. E era verdade. Sua nova família estava toda ali embaixo. Dona Carmen, que virou uma segunda mãe. Eduardo, que se ofereceu para ser quem a levaria ao altar. As crianças do Centro Cultural, que tinham passado semanas ensaiando música para o casamento. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Helena, está na hora. A voz de Eduardo do outro lado. Já vou. Patrícia a abraçou. Mesmo achando que você enlouqueceu, eu torço pela sua felicidade. Obrigada. Helena desceu as escadas do hotel com Eduardo. No hall, em vez dos convidados ricos que costumavam frequentar eventos ali, havia crianças com roupas de domingo, famílias simples, funcionários do hotel, voluntários do Centro Cultural. Nervosa? Eduardo perguntou. Ansiosa. A marcha nupcial começou a tocar, mas não era uma versão tradicional. Era Clara ao piano tocando um arranjo que ela e Lucas tinham criado juntos. As portas do salão se abriram e Helena viu Lucas esperando no altar improvisado. Ele usava um terno simples, azul marinho, e tinha aquele sorriso que ela aprendeu a amar. Ao lado dele estava o juiz de paz, um homem jovem que atendia na região e que tinha aceitado celebrar a cerimônia. Do outro lado, Clara parou de tocar e veio correar para ser a daminha. Helena caminhou devagar pelo corredor. Via rostos conhecidos, sorrisos carinhosos, algumas lágrimas de emoção. Era exatamente o contrário dos casamentos que costumava frequentar, e era perfeito. Quando chegou perto de Lucas, Eduardo a entregou com um beijo carinhoso na testa. Cuida bem dela, disse para Lucas. Prometo. O juiz começou a cerimônia com palavras simples, sobre amor, companheirismo, crescimento mútuo. Falou sobre como 2 caminhos diferentes podem se encontrar e criar algo novo e bonito. Quando chegou a hora dos votos, Lucas foi o primeiro. Helena, há 1 ano você me desafiou a tocar. Não sabia que estava me desafiando a viver de novo. Você me mostrou que música não é só técnica, é conexão. Que talento não é privilégio, é responsabilidade. Prometo compor com você a música mais bonita de nossas vidas. Helena tentou controlar as lágrimas para conseguir falar. Lucas, você me ensinou que existem coisas mais importantes que aplausos. Me ensinou que humildade não é fraqueza, é força. Que amor de verdade não é sobre impressionar,
É sobre crescer junto. Prometo ser sua parceira em todas as músicas que ainda vamos tocar. Alguém tem as alianças? O juiz perguntou. Clara se adiantou com uma almofadinha de cetim. Eu tenho. As alianças eram simples, de ouro branco, sem pedras preciosas. Lucas colocou a aliança em Helena. Com esta aliança, eu me caso com você. Helena fez o mesmo. Com esta aliança, eu me caso com você. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo foi recebido com aplausos, assobios e gritos de alegria. Clara correu para o piano e começou a tocar uma música animada. Durante a festa, Helena circulou entre os convidados. Não havia mesa de doces elaborada. Dona Carmen tinha feito brigadeiros e beijinhos com as crianças. Não havia banda famosa. Lucas tocava piano enquanto alguns voluntários cantavam, mas havia algo que Helena nunca tinha sentido nos eventos chiques que frequentava: alegria genuína. Como se sente, Sra. Santos? Lucas se aproximou durante uma pausa na música. Diferente, completa. Quer dançar? Aqui não tem pista de dança. Quem precisa de pista? Lucas a puxou para o meio do salão. Outras pessoas se juntaram a eles. Crianças dançavam entre as pernas dos adultos. Casais idosos se balançavam devagar. Eduardo fazia poses exageradas que arrancavam risadas de todo mundo. No final da noite, quando os convidados começaram a ir embora, Helena e Lucas ficaram sozinhos no salão meio bagunçado. Você se arrepende de alguma coisa? Lucas perguntou, tirando uma bandeirinha que tinha ficado grudada no cabelo dela. De uma coisa só. O quê? De ter demorado tanto para conhecer a pessoa que você realmente é. Lucas sorriu e se sentou ao piano. Começou a tocar suavemente a música que tinha tocado na primeira noite, quando tudo começou. E agora? Helena perguntou, se sentando ao lado dele no banco. Agora a gente escreve o resto da história. Juntos? Juntos. Helena encostou a cabeça no ombro de Lucas enquanto ele tocava. Pela janela do hotel, via a cidade iluminada, a vida acontecendo lá fora. Mas ali dentro, naquele momento, ela estava exatamente onde queria estar. A música ecoou pelo salão vazio, misturando-se com os ruídos da cidade, e Helena soube que aquela era a trilha sonora da vida nova que estavam começando. Não perfeita, mas verdadeira. Não era um final de conto de fadas. Era o início de uma história real, construída com amor, humildade e a música que conecta dois corações que aprenderam a tocar em harmonia. E aí, pessoal? Que jornada incrível acompanhamos juntos, não é mesmo? A história de Helena e Lucas nos mostra que o amor verdadeiro nasce quando deixamos de lado as máscaras e nos permitimos ser quem realmente somos. Se você se emocionou com essa transformação, com a música que curou corações e com esse final que aquece a alma, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Compartilha com aquela pessoa que precisa acreditar que nunca é tarde para recomeçar e que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. Se você chegou até aqui é porque nossa história tocou seu coração de alguma forma. Que tal se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que vamos contar juntos? Cada like, cada comentário e cada compartilhamento nos ajuda a levar essas narrativas para mais pessoas que, como Helena e Lucas, podem estar precisando de um pouco de esperança e música na vida. E agora queremos conhecer vocês melhor. Nos comentários, conta pra gente de que país você está assistindo. Será que temos brasileiros espalhados pelo mundo ou pessoas de outros países que se apaixonaram por nossa história? Vamos criar essa conexão global através da música e do amor.